Oi, eu sou Alexandre e esse é o nosso prota, Yogiri Takatou, que apesar de estar dormindo enquanto seus colegas de classe morrem do seu lado, ele é capaz de matar qualquer um em sua volta por causa de sua habilidade roubada. E hoje eu vou te contar como isso aconteceu, então deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum app como esse. Tudo começa em um laboratório onde um alarme tocava e tudo ao redor explodia. Exceto pelo nosso prota criança, que estava procurando por uma mulher chamada Saka. Enquanto ele caminha pelo corredor cheio de soldados mortos, como se nada tivesse acontecendo, uma porta à sua frente se abre, e o Yogiri fica extremamente feliz, pois encontrou a mulher que procurava. E o fato dela estar com uma arma em sua cabeça era completamente indiferente, já que só de olhar para a mulher que estava armada, ela morreu instantaneamente. Depois disso, enquanto ele abraça a Saka e fala para eles voltarem para casa, ele é acordado de seu sonho. Agora, muito tempo no futuro, uma garota de sua sala chamada Tomochika Donoura está diante de seus olhos, gritando para ele acordar. Ela estava brava porque não conseguia entender como ele ainda estava dormindo, já que um dragão tinha matado seus colegas do lado dele. Calmamente, o Yogi arremessa o microfone no rabo do monstro, que depois de sentir o impacto, tirou o rabo do peito de seu colega e tomou distância, para atacar o ônibus novamente. Enquanto isso, a Tomochika começa a gritar de medo e agarra o braço do nosso prota, que com certeza sentiu alguma coisa. Antes do dragão conseguir atacar o ônibus, o Yogiri usou sua habilidade, e assim como a mulher de seu sonho, o dragão também caiu duro no chão e morreu na hora. Voltando ao nosso prota, que aparentemente não liga pra nada, ele começa a jogar seu jogo e pede para que Tomochika explique o que estava acontecendo, já que ele estava dormindo esse tempo todo. Então, a garota começa a contar. Eles estavam viajando em um ônibus e depois de atravessar um túnel, eles tinham entrado em outro mundo. E assim que o ônibus parou, uma garota loira entrou nele. Essa garota se apresentou como Shion, a sábia, e explodiu a cabeça do seu professor por interromper enquanto ela falava. Logo em seguida, fez uma piada dizendo que seu poder de ataque era 530 mil, mas como ninguém riu, ela ficou brava e também explodiu a cabeça do motorista. Agora que todos os alunos estavam morrendo de medo dela e prestando atenção no que ela falava, ela explicou que eles estão em um mundo controlado por sábios, e que quando muitos deles morrem é necessário repor esse número. Além disso, ela fala que todos os alunos que estavam ali poderiam se tornar sábios, mas para isso eles precisariam realizar algumas missões. Então, ela usa uma magia que faz a maioria dos alunos brilharem, exceto por 4 deles. Essa magia, além de conceder poderes para os alunos, também registra eles no sistema do mundo e permite que eles vejam suas estatísticas, habilidades e as missões que terão que fazer. A Tomochika, que foi um dos alunos que não brilhou, perguntou por que ela não recebeu nada. E a sábia respondeu, dizendo que existem pessoas que são azaradas e que mesmo sem poderes, ela assim como os outros tinha um mês para se tornar sábio, senão eles morreriam. E concluiu, dizendo que a primeira missão deles começava em 1 hora. Sua amiga que estava ao seu lado começou a ler a missão, e nela dizia que um dragão de level 1000 iria atacar eles. E no level atual que eles estavam, eles não conseguiriam matá-lo. Rapidamente, um dos alunos chamado Suguru Yazaki, com sua classe de general, pede as estatísticas de todos, para assim poder liderá-los. Enquanto tudo isso estava rolando, os alunos que não brilharam começaram a se olhar, exceto pelo nosso querido Yogiri, que durante esse tempo todo ainda estava dormindo. Depois que o general decidiu o plano, somos surpreendidos com sua atitude e do resto da classe, que decidiram deixar os sem-poderes para trás, já que ele seria um peso morto para a equipe. E para piorar ainda mais a situação deles, uma das alunas chamada Asu Hakuriyama utiliza sua habilidade, fazendo com que eles sejam os alvos únicos do dragão. Esse plano permitiria que o restante dos alunos chegasse em segurança na cidade, enquanto os sem-poderes serviriam de isca. Voltando ao presente, depois de escutar toda essa história, a primeira coisa que vem na cabeça do nosso prota é como ele iria carregar seu jogo, se agora ele estava em outro mundo. Depois desse pensamento extremamente importante, eles resolvem sair do ônibus, já que a missão dizia que só existia um dragão que iria atacar eles, e esse dragão já estava morto. Agora do lado de fora, a Tomochika consegue enxergar 3 alunos voando na direção deles, e imediatamente o Yogiri perguntou se deveria matar eles. Obviamente ela não concordou, e perguntou o que tinha de errado com ele, mas nosso prota calmamente respondeu, dizendo que como eles tinham deixado eles para morrer, isso já tornava eles assassinos, e que possivelmente eles poderiam querer fazer algo de ruim com eles. Assim que os 3 alunos pousaram, eles já ficaram surpresos, pois não esperavam que a Tomochika estivesse viva, e falaram que o plano de transformar ela em zumbi e causar destruição foi arruinado. Depois de ela escutar as palavras dos alunos, ela fica assustada, e fala para o Yogiri que realmente eles não poderiam ser amigos. E inesperadamente, o Higashida, que tem a classe herói, fica com ciúmes e lança uma bola de fogo que parece um raio laser do lado dela. Depois disso, ele manda ela ir até ele, dizendo que não adiantaria tentar fugir, pois dessa vez ele iria fazer o que quisesse. Para aumentar ainda mais a tensão entre eles,
seu amigo curandeiro chamado Daimon Hanakawa falou que ela era o tipo de garota que ele sonhava todas as noites. Mesmo diante de todas essas palavras, ela continuou sendo inocente e agiu como se estivesse apenas sendo chamada para sair. Essa atitude deixou até mesmo nosso prota, que não liga pra nada, surpreso, por ela levar a situação de maneira tão normal, sendo que os alunos estavam literalmente dispostos a fazer qualquer coisa. Percebendo as intenções reais deles, Yogiri resolve deixar a situação mais favorável a uma conversa. Aponta o dedo para o Higashida e manda ele morrer. E enquanto seus amigos começam a cair no riso, o herói cai de cara no chão, duro, como uma pedra. Isso fez com que as risadas se tornassem desespero e confusão. Yogiri explicou que aquela situação era simples. Ele mandou o Higashida morrer e ele morreu, e por isso nenhum dos dois poderia se mexer. O Fukuhara ignorou o que o nosso prota disse e foi tentar ajudar o amigo morto. E então, nosso prota apontou o dedo para ele e ele também morreu. Depois de matar os dois, o Yogiri falou que o Hanakawa podia verificar o corpo deles e confirmar sua habilidade. Inesperadamente, o Hanakawa, que continuava não acreditando naquela situação, achou que estava em vantagem e começou a utilizar suas magias de cura, dizendo que podia curar qualquer coisa e que seus amigos ficariam bem. Mas depois de alguns segundos, ele percebeu que os seus amigos não levantariam, e ele finalmente entendeu. E agora, o Yogiri explica sua habilidade. Ela se chama Morte Instantânea para qualquer alvo, e se ele simplesmente pensar que quer que alguém morra, essa pessoa morre. Além disso, ele também tem a habilidade de sentir qualquer intenção de matar que esteja voltada para ele. Por isso ele impediu o ataque surpresa de Hanakawa, que ainda estava tentando achar um jeito de derrotá-lo, já que se não tivesse impedido ele, possivelmente ele também morreria, pois suas duas habilidades se combinam, e apenas ter a intenção de matá-lo já pode causar a sua própria morte. Agora podemos entender por que ele é tão relaxado. Basicamente, estamos falando de um deus. Depois de ver o Hanakawa desistir de lutar, ele perguntou por que eles estavam tão confiantes e acabaram de receber seus poderes. Então, surpreendentemente, o Hanakawa conta que ele e seus amigos já estiveram nesse mundo antes. Eles tinham sido convocados para derrotar o Senhor Demônio, e durante um ano, eles viveram várias aventuras até concluir sua missão, e retornar para o mundo deles. Mas no mundo real, tinham se passado apenas algumas horas. Curiosamente, depois de escutar essa história, nosso prota chegou à conclusão que eles também poderiam voltar para o mundo original deles, e apontou sua mão para matar o Hanakawa, que automaticamente implorou por sua vida, e colocou uma coleira de ouro que faria ele ser servo da Tomochika, impedindo que ele fosse contra qualquer vontade de seu mestre. Mas para o azar dele, ela achou aquilo extremamente nojento, e ao invés de ela continuar como seu mestre, ela transferiu o poder para o Yogi, e inesperadamente falou que não iria matá-lo. Ele apenas iria ordená-lo a deixar todo o seu dinheiro para trás, além de ficar parado esperando na floresta lotada de monstros mágicos. Como ele não pode desobedecer, provavelmente a gente não vai mais ver o Hanakawa. Depois disso, a Tomochika resolveu perguntar se ele tinha certeza de que fazer aquilo era certo. E o nosso prota respondeu que sim, já que ele poderia trair eles no futuro. Por isso, era a melhor opção. Mesmo assim, ela continuou curiosa e perguntou se ele não tinha medo que ela fosse trair ele. O Yogiri respondeu que não teria problema, já que, diferente dele, ele tinha decidido proteger ela. Ela e toda a sua inocência ficou com vergonha, achando que poderia estar rolando um clima entre eles, e novamente perguntou por que ele queria tanto assim proteger ela. E inesperadamente, nosso prota, que não é bobo, respondeu dizendo que não sabia, mas depois de pensar um pouco ele lembrou, e disse que quando o dragão estava atacando eles, ela agarrou ele, e ele pôde sentir os peitos macios dela. Essas palavras acabaram completamente com qualquer inocência restante em sua mente. Logo em seguida, somos apresentados ao Yoshi, um soldado da sábia Shion, que estava lá para fazer o relatório da situação. Ele disse para ela que a primeira missão foi concluída, e 4 participantes morreram. Para a surpresa dela, não eram as 4 pessoas sem habilidades, mas apenas 2, já que as outras 2 tinham rank S, e apesar de serem fortes, morreram repentinamente e sem aviso. E essas causas de morte preocupavam ele, já que poderia ser a habilidade de morte instantânea. A Shion disse que achava improvável, e que provavelmente era uma falha no sistema, mas que ele poderia fazer o que quisesse a respeito. Voltando ao nosso futuro casal, eles conseguem chegar até o portão da cidade antes do anoitecer. Mas chegando lá, assim que eles falaram com os guardas, eles perceberam que falavam línguas diferentes. Então, eles tiveram que esperar por alguém que falasse japonês. Esse alguém se chama Masahiko, e ele estava bravo por ter que receber mais pessoas candidatas a sábio no mesmo dia. E embora nosso prota tenha perguntado gentilmente como eles faziam para chegar na capital, o Masahiko não quis responder. A única coisa que ele fez foi convidar a Tomochika para dormir na mansão com ele. Ela, depois de escutar esse pedido, recusou educadamente e saiu correndo, levando o Yogiri com ela, porque ela estava com medo que ele fosse matá-lo. Nosso prota ficou sem entender nada e perguntou para ela se ele era um assassino em série, e ele não estava sabendo. Ela respondeu claramente que sim, e não entendia como ele podia achar o contrário. Agora, olhando ao redor da cidade, eles se deparam com várias pessoas de raças diferentes, e dentre uma delas, uma garota gato chamada Mireyu. Ela se ofereceu para ser guia dele, sem receber nada em troca.
Assim que Yogiri escutou essa proposta, ele ficou desconfiado e perguntou o motivo daquilo. Ela respondeu que tinha interesse em se envolver com garotos candidatos a sábios, já que eles teriam um futuro promissor e eram fáceis de ser seduzidos. Mesmo não acreditando nela, nosso prota perguntou para Tomochika o que ela queria fazer. Então, ela respondeu que queria passear pela cidade e aceitou a garota como guia. Ao fim do dia, depois de ter feito várias compras, eles foram encurralados por bandidos. Esses que trabalhavam junto com a garota gato. Yogiri não ficou nada surpreso. Já Tomochika pediu desculpas, dizendo que só tinha aceitado a ajuda dela porque ela parecia gentil. Para piorar a situação, esses bandidos não queriam apenas o dinheiro deles, mas também sequestrá-los. Porque a maioria das pessoas odeia os candidatos a sábio, já que todos eles fazem o que bem entendem em qualquer lugar. E como o Yogiri e a Tomochika não possuem nenhum poder, eles eram perfeitos para aliviar o estresse das pessoas que os odiavam. Depois de escutar o que o bandido falou, o Yogiri entendeu a situação e casualmente falou que teria que matá-los. E como da última vez, ninguém acreditou. Mesmo a Tomochika falando que por mais que ele não parecesse, ele era extremamente forte. E então, a matança começa. E pedindo para o grupo que está atrás dele morrer, instantaneamente ele matou 5 pessoas. Logo em seguida, ele começou a testar seus poderes, verificando se poderia poupar a vida deles, apenas matando parte de seus corpos. Mas todos os testes foram um fracasso. O líder dos bandidos e a garota gato, que estavam extremamente apavorados com a situação, começam a implorar por suas vidas, dizendo que tem irmãozinhos famintos esperando por eles em casa. Nosso prota mantém sua postura e diz que isso não importa, pois vender pessoas e roubar elas não é certo. E novamente, mandou eles morrerem. Mas dessa vez, algo estranho aconteceu. E apesar deles morrerem alguns metros à frente, a morte deles não foi instantânea. Assim que toda a situação acabou, um grupo de guardas chega ao local, e a líder Adelgard diz que tem perguntas a fazer para eles. Rapidamente, nosso prota responde dizendo que estavam perdidos, e quando chegaram ali, os bandidos já estavam assim. A guarda respondeu dizendo que era mentira, já que ela estava assistindo tudo e viu o grupo de bandidos cair de repente antes de conseguirem atacá-los. A Tomochika fica indignada, perguntando por que ela não teria ajudado se estava vendo tudo. E sem nenhum tipo de consideração, ela respondeu que o trabalho deles era identificar quem apoiava o grupo de bandidos. Ou seja, ela queria descobrir para quem eles seriam vendidos. Nosso prota fica irritado com a resposta, mas antes de tomar alguma atitude, o outro guarda chamado Jorge utilizou sua habilidade de avaliação e verificou que nenhum deles possuía nenhum tipo de poder. Então, não poderia ser eles que fizeram tudo aquilo. Apesar da líder ficar envergonhada com a situação, ela aceita e vai embora. Mas antes disso, nosso prota pede para o Jorge mostrar um bom lugar para eles passarem a noite. E como pedido de desculpa, ele os ajuda. E inesperadamente, antes deles chegarem à imensa pousada, a Edelgard descobre que um dos bandidos continuava vivo. Agora dentro da pousada, enquanto Yogiri fala com a recepcionista, ele pergunta para Tomochika se eles deviam dividir um quarto, mas de uma maneira bem casual. Percebendo que a pergunta deixou ela envergonhada, ele decidiu por terem quartos separados, porém próximos. Agora dentro de seu quarto, Tomochika começa a se perguntar por que nosso prota queria dividir um quarto, e se ele realmente teria algum sentimento por ela. Mas logo em seguida, ela se lembrou que na verdade ele gosta da maciez do corpo dela. Surpreendentemente, enquanto ela estava tendo esses pensamentos, uma brisa bate, e um fantasma parecido com sua irmã mais velha aparece em sua frente. A fantasma ficou brava e gritou, dizendo que ela estava errada. Na verdade, ela era Mokomoko da Noura, a guardiã da família do Noura, portanto, seu espírito guardião. E como aquela situação era uma emergência, ela estava ali para ajudar. A primeira reação de Tomochika foi ficar irritada, dizendo que ela já deveria ter aparecido há muito tempo. A Mokomoko respondeu tremendo de medo, dizendo que o Yogiri era muito forte, e se ela aparecesse sem explicação, ele poderia matá-la. Por isso, a Tomochika devia contar para ele sobre ela, e deixar a situação confortável. Enquanto elas conversam, Tomochika descobre que a Mokomoko pode protegê-la de qualquer coisa, menos ataques físicos. E por fim, descobriu que foi ela quem impediu a instalação do poder em seu corpo dentro do ônibus. Ao descobrir isso, a Tomochika novamente ficou extremamente brava, mas assim que a Mokomoko explicou que receber aqueles poderes é o mesmo que virar um boneco da Shion, ela se acalmou. Logo em seguida, a Mokomoko fala que sua missão ali é ajudar ela a voltar para o seu mundo, pois ela é a sucessora da escola da Noura de Arco. Mesmo assim, a Tomochika diz que a única coisa que pode fazer é confiar no nosso prota. Então, a Mokomoko fala que irá protegê-la e ensiná-la a arte de sua escola. Na manhã seguinte, nosso futuro casal se junta novamente, e o Yogiri começa a explicar que desde ontem, a recepcionista chamada Celestina estava preparando tudo para eles. E com tudo, eu quero dizer que ela separou um mapa com a localização dos outros alunos, conseguiu itens que poderiam traduzir línguas, itens que escondem o status deles, e por último e mais importante, um carregador portátil para o jogo do nosso prota. Para fechar com chave de ouro, ela entregou a eles passagens de trem para seu próximo destino. E ainda recebeu o tesouro que eles tinham roubado do Hanakawa para fazer futuros investimentos. Pensa numa recepcionista que sabe fazer tudo. Enquanto eles se arrumam para a viagem de trem, os guardas que tinham encontrado um sobrevivente no grupo de bandidos estavam tentando interrogá-lo. Mas como eles não tiveram sucesso, eles o levaram até Além, que além de ser uma sábia, também é uma vampira.
e ela começou a fazer testes com o bandido que não conseguia mais enxergar, pois nosso prota, mesmo sem saber, conseguiu matar apenas os olhos dele. Seus testes foram de retirar o seu olho e curá-lo, até transformá-lo em vampiro para ver se surtia algum efeito. Mas todos os testes falharam, e inesperadamente, eles começam a sofrer um ataque. Um herói chamado En aparece, dizendo que irá matar todos os sábios do mundo, pois ele não aguenta mais os atos maldosos deles. Mas apesar de ele ser incrivelmente forte, retalhar a vampira e explodir a torre em que eles estavam, ele não contava com a imortalidade da sábia Len, que por pura preguiça levou todos os ataques sem se preocupar, e no fim apenas o arremessou para longe, pois ela não queria matá-lo. Logo em seguida, ela pediu para Edelgard e o Jorge irem atrás do nosso querido prota. Voltando à nossa viagem de trem, Tomochika está ajudando o Yogiri a carregar seu jogo e reclamando que está sem espaço, pois está com os braços dentro da Mokomoko. Mesmo enquanto joga, nosso prota chama ela para sentar ao seu lado, e dessa vez ela não fez cerimônia, e eles começaram a conversar. Yogiri fala que a Celestina acha que os alunos estão em treinamento na Floresta Primeval, e esse era o destino deles. E inesperadamente o sensor aranha do nosso prota se ativa, e ele pula em cima da Tomochika, que sem entender nada, vê a parte de cima do vagão ser completamente destruída. Curiosamente, o ataque não foi direcionado a eles, e assim que eles saíram do trem, eles puderam ver um grande robô invasor, chamado de Agressor. E enquanto nosso prota procura pelo sábio que estaria lutando contra ele, Tomochika facilmente consegue avistá-lo, apesar da enorme distância em que ele estava. E então, a luta entre eles continua, e como eles estavam destruindo tudo ao redor, a Tomochika sugere que o Yogiri mate os dois. Nosso prota fica sem entender o motivo, e ela surpresa responde que é simplesmente porque eles estão em seu caminho. Novamente, Yogiri fala que isso seria um problema, porque se for assim, ele poderia matar qualquer pessoa que estivesse em seu caminho, e diante desse cenário, ele precisaria estabelecer algumas regras. Nesse momento, a luta se aproxima das pessoas que estavam no trem, e sem hesitar, o sábio Santarou atacou o Agressor e todas as pessoas que estavam em volta. Apesar do nosso casal ter desviado do ataque, as outras pessoas morreram. Então, o Yogiri perguntou por que ele teria atacado eles, se eles não tinham nada a ver com a luta. De maneira arrogante, o Santarou respondeu que se você ver um sábio, você deve se ajoelhar no chão e dar louvores a ele, e as pessoas são apenas incômodos. Depois dessas palavras, a única coisa que ele viu foi sua vida sumir instantaneamente. Sim, nosso prota deletou ele. O grande robô que presenciou toda a situação imediatamente se rendeu e disse que não tinha intenção de lutar com ele. Além disso, ele disse que iria fornecer qualquer coisa que ele quisesse, desde que possível. A primeira coisa que o Yogiri pede é como voltar para o mundo deles. Infelizmente, o robô apenas sabe o caminho para seu próprio mundo, e apesar do nosso prota pedir para ele levá-lo até lá, o robô disse que seria impossível, porque ele não estava com seu corpo completo, e além disso, o Yogiri era perigoso demais para ser levado até o mundo dele. Ainda assim, uma informação valiosa nos foi passada. Atualmente, eles estão no mundo mais baixo de todos, e para subir é necessário coordenadas e uma enorme quantidade de energia. Então, como fim da negociação, nosso prota fala que estará tudo bem, desde que o robô ajude eles a encontrar as coordenadas e essa quantidade de energia. E por fim, ele pergunta se a Tomochika gostaria de alguma coisa. Mesmo ela não querendo nada, sua guardiã Mokomoko apareceu dizendo que tinha uma sugestão. E apesar do suspense, ninguém nunca iria adivinhar que ela iria pedir isso, mas já eu te conto. Algum tempo depois, nosso futuro casal já tinha caminhado bastante e pararam para descansar. Tomochika reclamou, dizendo que Yogiri deveria ter pedido para o Agressor levá-los até lá, mas nosso prota respondeu dizendo que isso seria um problema, pois eles seriam vistos como um invasor de outro mundo. E de repente, a Mokomoko surge e entrega uma katana para Tomochika, dizendo que era uma arma feita com as partes do robô e que ela poderia se transformar à vontade. Para surpresa de todos, ela já estava escondida no corpo da Tomochika durante esse tempo todo, já que a arma seria uma das partes de suas roupas íntimas. E esse foi o pedido da Mokomoko. Depois disso, a Edelgard e o Jorge encontraram o corpo do sábio Santarou e logo avisaram a sábia Len, que foi obrigada a ir conversar com a sábia Shion. De novo, a Shion se mostrou despreocupada, dizendo que era improvável que eles tivessem matado um sábio. E mesmo falando sobre a magia de morte instantânea, que para Len foi novidade, o Santarou era imune a ela. Concluindo a conversa, a Shion falou que a Len poderia interferir com os candidatos a sábio, apenas se ela estivesse disposta a expulsar a escuridão. A Len concordou e imediatamente chamou seu servo Masayuki, ordenando que ele liderasse o exército imortal para Hanazuba, já que as tropas regulares poderiam não ter nenhuma chance. Ele ficou feliz com o que escutou, porque isso significava que ela não ligava se a cidade de Hanazuba fosse destruída. Voltando para o nosso prota, ele e a Tomochika acabaram de chegar em Hanazuba, a cidade que Elen mandou atacar. No caminho até lá, nosso prota matou vários demônios e ladrões que tentaram atacar eles. E a Tomochika nem sequer notou, já que ela tinha perguntado se o Yogiri não queria melhorar suas habilidades, pois se ele cansasse, talvez não conseguisse mais usá-la. E como sempre, nosso prota não podia ser mais direto. Ele disse que mesmo cansado, ele consegue usar sua magia o quanto quiser.
deixando a Tomotica indignada com a quantidade de poder dele. Ao entrar na cidade, podemos ver que ela é muito desenvolvida, e como defesa, ela possui uma barreira mágica. E enquanto nosso futuro casal passeia pela cidade, eles vão direto para um hotel luxuoso, que por recomendação da Celestina, seria a base deles dentro da cidade. Inesperadamente, ao entrar no hotel, eles se encontram com Tachibana, um dos alunos de sua classe que os deixaram para morrer. E para curiosidade de todos, tinham 5 mulheres atrás dele. Depois de reconhecê-lo, a primeira coisa que Tomotica perguntou foi por que ele não estava na floresta, como os outros alunos. Mas antes de ele conseguir responder, uma das mulheres que estava com ele ficou com ciúmes, e sendo muito mal educada, ela mandou Tomotica baixar a bola, pois ela estava sendo muito amigável com o Tachibana. Ao escutar aquilo, Tachibana pediu para Erika se acalmar, já que eles são colegas de classe. E logo em seguida, ele explicou que as garotas eram suas servas e pediu para elas se apresentarem. E a apresentação mais sincera e ciumenta de todas começou, pois todas elas, depois de dizerem seu nome, insultavam a Tomotica de alguma forma, chamando ela de feia, mal educada e pedindo para ela morrer. Vendo toda aquela situação, Yogiri ficou curioso e cochichou para Tomotica, dizendo que apesar de ele não saber os poderes do Tachibana, ele era muito confiante. Ela respondeu dizendo que ele sempre foi assim, já que mesmo na escola, ele era muito popular com as garotas, e isso fazia ele ser muito metido. Essas palavras mostraram para o nosso prota que a escola era muito mais interessante do que ele podia imaginar. E para nossa surpresa, podemos perceber que além de metido, ele também é extremamente sem noção, porque logo em seguida, o Tachibana chama a Tomotica para ser sua serva, e apesar de ele não aceitar homens, ele abriria uma exceção para o Yogiri. Essa situação, além de deixar 5 garotos com ciúmes, fizeram nosso prota perceber que pela falta de noção desse cara, ele não precisaria matá-lo. Tomotica ficou desconfortável e perguntou por que ele era tão confiante se ele nem mesmo tinha treinado. E mantendo seu papel de sem noção, ele respondeu que recebeu a classe Dominador. E logo depois da turma concluir a primeira missão, um de seus colegas chamado Otori resolveu lhe ajudar, já que essa era uma das habilidades de sua classe, Conselheiro. E apesar do Tachibana ficar desconfiado da ajuda, o Otori respondeu que fazia parte de sua estratégia, que no fim o levaria à sobrevivência. E ao analisar o poder do Tachibana, ele disse que ele deveria se separar da turma, porque como ele podia controlar diversos servos ao mesmo tempo, ele iria conseguir evoluir muito mais rápido que todos os outros, pois sua habilidade permitia que ele evoluísse mesmo quando seus servos matavam os monstros. E esse era o motivo dele ser tão confiante. E novamente, ele perguntou se agora que ela tinha entendido a situação, ela tinha mudado de ideia e queria se tornar sua serva. Obviamente, ela não aceitou e ficou mais brava ainda, pois nosso prota falou que talvez fosse uma boa ideia, já que ela estaria mais segura ao lado dele. Ao perceber que ela ficou mais brava, mesmo sem entender, nosso prota pediu desculpas. E então, eles foram para os seus quartos. E enquanto Yogiri dorme, a Tomotica conversa com Mokomoko, se perguntando quanto tempo a mais eles vão poder ficar assim. Além disso, ela fala que só treinar é muito cansativo, apesar de só ter passado 3 dias. E de repente, a Mokomoko fala que está sentindo a presença de alguém, e embora ela não consiga ver a pessoa, ela sabe que elas estavam sendo vigiadas, e uma intenção de matar estava sobre ela. Como sempre, a Tomotica corre chamar o Yogiri e liga para o seu quarto. Ele estava sonhando com seu passado, onde era chamado por uma mulher para comer. Mas como o telefone tocou dentro de seu sonho, ele acordou. E depois de entender a situação, saiu no corredor. E mais uma vez, nos surpreendeu com seus poderes, já que depois de se concentrar, ele conseguiu enxergar uma garota invisível, pronta para matar Tomotica. E como de costume, ele calmamente matou ela. Depois disso, ele entrou no quarto da Tomotica, dizendo que ela estava certa e realmente alguém queria matá-la. Logo em seguida, ele ligou para a recepção, dizendo que uma garota estava caída no chão, e explicou para Tomotica que seria esquisito se ele saísse do hotel sem ver um corpo jogado no chão. Ao escutar sua ligação, a Tomotica entendeu que ele tinha matado alguém, e ao sair de seu quarto, ela se depara com o corpo de Erika, serva do Tachibana. E nosso prota, que nem mesmo sabia quem ele tinha matado, fala que essa situação era péssima. E provavelmente, eles teriam que lutar com o Tachibana. Por isso, era melhor eles saírem do hotel. Curiosamente, a Tomotica estava extremamente calma e disse que ia arrumar suas coisas, deixando nosso prota e a Mokomoko surpresos com sua reação. Voltando à situação, assim que Erika morreu, o Tachibana, que estava matando demônios de level 100 e transformando em seus servos, recebeu uma notificação, mostrando os últimos segundos antes dela morrer. E mesmo depois dele ver o vídeo, ele ficou sem entender. Então, sua outra serva chamada Eufêmia falou sua teoria. Ela disse que provavelmente a Erika estava tentando trazer a Tomotica até ele, ou matá-la, a fim de agradar seu mestre. O Tachibana ficou confuso, pois achava que seus servos só fariam o que ele quisesse. Mas mesmo assim, ele mandou a Risa e a Chelsea para trazerem a Tomotica até ele. E infelizmente, elas foram muito rápidas, pois antes da nossa dupla conseguir correr, a Risa chegou e lançou sua magia, congelando eles. Mas para nossa surpresa e a da Risa, com apenas um soco, o Yogiri destruiu seu gelo, mas não foi força física.
Ele literalmente matou o gelo, se é que isso é possível. A luta continuou e, surpreendentemente, ele não deletou ela e apenas a desarmou. Então, começou a interrogá-la, dizendo que se ela não respondesse, ele ia matá-la. Primeiramente, ele perguntou se ela podia usar magia sem seu cajado, e ela disse que não. Então, ele perguntou se ela tinha outro cajado escondido, e do meio dos seus peitos ela tirou um mini cajado, deixando o nosso prota completamente concentrado, que logo em seguida perguntou onde estava o resto do grupo dela. E inesperadamente, um boneco ataca a Tomotica, mas dessa vez ela mesma se defendeu, usando artes marciais e finalmente seus poderes estavam aparecendo. A luta se reinicia e a maga de gelo tenta aproveitar a situação, mas antes de fazer qualquer coisa, ela é deletada. E a Chelsea, que estava controlando todos os bonecos, começa a chorar, já que o Yogiri matou todos eles, apenas fechando seus olhos. Como ela tinha desistido de lutar, ela revelou todas as informações que eles queriam. Enquanto isso, o Tachibana assistia tudo. E mesmo descobrindo que o Yogiri podia matar qualquer coisa apenas com seu pensamento, ele não recuou. E mandou diversas baratas para cercar nosso futuro casal, apenas para vigiá-los. A Tomotica ficou desesperada, pois assim como a maioria das pessoas, ela tem nojo de baratas, e começou a gritar para o Yogiri fazer alguma coisa. Nosso prota, calmo como sempre, disse que podia matar todas elas, mas elas iriam cair na cabeça deles. E se ele não matasse, podia ser que elas matassem eles por sufocamento, entrando várias de uma vez dentro da boca dela. Ela não sabia qual pensamento deixava ela mais aflita, e por fim, explodiu de raiva pelo Tachibana, que depois de um tempo, achou que a magia do Yogiri não afetava muito os monstros em área. Então, mandou as baratas matarem o Yogiri. O que ele não sabia é que o nosso prota também tem um modo sniper e consegue controlar seu poder universalmente. Se alguém consegue atacar ele, ele também consegue atacar a pessoa. E concentrando seus pensamentos no Tachibana, assim como todos os outros, ele é deletado. E suas servas ficaram livres. Mesmo assim, a Stephanie tentava curá-lo. Obviamente, ela não teve sucesso. Já a Eufêmia resolve ir embora, e ao sair da dungeon, além de se encontrar com uma criatura enorme indo em direção à cidade, ela também se encontra com a Lane, que durante esse tempo todo estava tentando derrotar o agressor chamado Escuridão. Como a vampira estava sem tempo e não teve sucesso em derrotar o monstro, ela transformou a Eufêmia em sua seguidora e perguntou todas as informações que ela sabia. Ou seja, tudo que ela tinha vivido até agora, Além iria saber por tabela. Voltando para nossa dupla, as baratas estavam livres e não queriam mais matar o Yogi. Então, puxando a Tomotica pelo braço, eles saem do hotel. Mas a cidade estava diferente e ao se aproximar da rua, eles se encontram com centenas de zumbis, que foram criados pelo Exército Imortal, que durante todo esse tempo estavam seguindo as ordens da Sábia Lane e causando caos e destruição na cidade de Hanazuba. Diante de toda aquela situação, a Tomotica fica preocupada e pergunta se eles não poderiam ajudar as pessoas que estavam sendo transformadas em zumbis. Nosso prota, como sempre, não estava nem aí, e depois de perceber que os zumbis eram extremamente lentos, ele falou que eles podiam apenas ignorá-los. E se escondendo, chegaram até onde queriam. E a Mokomoko, como estava preocupada com a segurança de Tomotica, concordou com o Yogi. E enquanto eles caminham pelo meio do mato desviando dos zumbis, de repente todos eles param, e um megafone começa a fazer um anúncio, dizendo que eles estavam procurando pelo Yogiri e a Tomotica, e que todas as pessoas da cidade deveriam trazer eles até a praça central dentro de 1 hora. E se eles não fizessem isso, os zumbis voltariam a andar, causando caos e destruição por todos os lugares. Além disso, a barreira que estava em volta da cidade estava ativada, ou seja, nenhuma pessoa poderia sair dali viva, deixando os sobreviventes com apenas uma opção: ir atrás da nossa dupla. Quem estava por trás disso era ninguém menos que o Masayuki, o líder do Exército Imortal, que além de conseguir controlar todos os zumbis, também estava no gabinete do prefeito, Ryota Takahashi, que estava bastante bravo com a situação. Eles eram antigos conhecidos, e o prefeito estava dizendo que a cidade estava sob o comando dele e que o Masayuki não podia fazer aquilo. Mas o Masayuki disse que podia fazer o que quisesse, já que a própria Sábia Lane tinha enviado ele para lá. E que independente do que o Ryota falasse, ele queria a chave da cidade e iria fazer o que bem entendesse. E foi com essa chave que ele conseguiu fazer todo esse anúncio. Diante de todo aquele caos e destruição, o prefeito ficou bastante bravo, pois no passado ele sofreu muito para desenvolver Hanazuba. Voltando para o nosso futuro casal, eles estavam pensando que o motivo daquilo era porque eles mataram as pessoas lá atrás, especificamente o sábio Santaro, e agora eles estavam pagando o preço. Inesperadamente, um grupo de pessoas tenta capturar o nosso prota e a Tomotica, e para surpresa de todos, nosso prota estava ficando bolado. E não é porque as pessoas estavam tentando matar ele, mas sim porque o Masayuki achou que ele não era capaz de matar inocentes. E a gente claramente sabe que isso não é verdade, já que assim que o homem do machado parte para cima dele, ele é deletado, como sempre.
Depois disso, ao invés de ficar matando inocentes sem parar, o Yogiri decide ir até o Masayuki, na praça, no centro da cidade, já que só assim ele poderia negociar e ir até a capital real. Chegando lá, o Masayuki tira sarro do nosso prota, dizendo que ele era uma piada, que não tinha sentido ele se sacrificar pelas pessoas da cidade que ele nem conhece. O Yogiri, como sempre, respondeu que ele estava louco, que ele não estava ali por causa das pessoas, e que eles apenas queriam pegar o trem e ir em direção à capital. O Masayuki mais uma vez dá risada, dizendo que não vai atender nenhum pedido deles. E como eles estavam ali, era só eles matá-los, e sua missão terminava. Pensando um pouco, o Yogiri diz que ele tem razão, e que precisava fazer alguma coisa para seu pedido ser atendido. Então ele dá duas opções. Ou o Masayuki permite a saída deles de trem, e mantém a sua preciosa vida, apesar de ser um tremendo babaca, ou ele irá matar não só o Masayuki, mas todas as suas tropas. Essas palavras deixaram o Masayuki completamente indignado, fazendo com que ele mandasse todos os seus servos atacarem o Yogiri. E como todos eles já estavam mortos, não tinha como matar uma pessoa morta. Pelo menos era isso que ele pensava. Já que antes mesmo deles conseguirem se mexer, o Yogiri matou todos eles. E falou que como eles estavam se mexendo, eles estavam vivos. E para o Yogiri não existe essa coisa de estar morto, já que ele é quem decide a morte. Sem entender como suas tropas mortas morreram, o Masayuki começa a se transformar, dizendo que embora ele tivesse a habilidade de morte instantânea, agora ele iria morrer. E antes de acabar sua transformação, como sempre, o Yogiri deleta ele. E quem fica indignada é a Tomochika, perguntando se ele não poderia pelo menos esperar a transformação acabar. Nosso prota não entendeu porque ela perguntou aquilo, já que não teria motivo para esperar tal coisa. O prefeito da cidade, que presenciou toda aquela cena, levanta suas mãos, dizendo que não tinha nada a ver com Masayuki, e que apenas se preocupava com a sua cidade. O Yogiri diz que tá tudo bem, que eles só estavam fazendo aquilo para se proteger. Enquanto eles conversavam, todas as pessoas em volta da cidade começaram a caminhar até eles, e com uma vontade de matar. O prefeito rapidamente achou que era por causa da chave, que estava controlando as pessoas através de magia. Mas assim que ele mexeu nela, ele viu que estava errado. E na verdade, quem estava controlando todas aquelas pessoas era a Sábia Len, que mesmo de longe estava presenciando tudo o que acontecia. E sua grande curiosidade nesse momento é se o Yogiri era capaz de matá-la. Então, ela começa a colocar seu plano em prática. E utilizando as pessoas da cidade, ela resolve atacá-la. Enquanto ela lançava sua magia, ela perguntou para Eufêmia, sua nova serva, se ela achava que o Yogiri era perigoso. E ela respondeu que sim, que ela não deveria se meter com ele, e elas deveriam sair dali. Essas palavras deixaram ela preocupada, já que mesmo a Eufêmia sabendo que ela é imortal, ela ainda assim estava preocupada com a vida de sua mestre. Voltando para a ação, as pessoas da cidade começam a atacar o Yogiri, e infelizmente, ele é obrigado a matá-las. E embora as pessoas estivessem sendo controladas por outra pessoa, dessa vez era diferente, e ele não conseguia matar quem estava controlando elas. Tudo isso tinha sido planejado pela Sábia Len, e percebendo que a escuridão iria entrar na cidade, ela resolve usar outro ataque indireto, e começa a se clonar. E a ordem dada a seus clones é que assim que a escuridão morrer, todas elas deveriam atacar. E assim que a escuridão entrou na cidade e começou a apagar todos os prédios em sua volta, o prefeito e a Tomochika pediu para o Yogiri matá-lo. E apesar dele não ter certeza se deveria fazer aquilo, como os dois tinham feito esse pedido, ele mata o monstro. E logo em seguida, o ataque da Len começa. E uma chuva de meteoros de vampira estava acontecendo. Todas elas vinham voando do céu e batiam de cabeça no chão. E como era uma velocidade muito alta, o Yogiri não conseguia acompanhar, e nem matá-lo. Porque para usar sua magia, ele precisa ver o rosto da pessoa, além de concentrar seus pensamentos nela. Apesar disso, a Tomochika conseguia enxergar muito bem, e falou que era uma mulher de cabelo vermelho. Automaticamente, o prefeito já sabia quem era, e disse que era a Sábia Len. Observando um pouco mais o ataque da vampira, o Yogiri percebeu que eles eram aleatórios, e não estavam direcionados a eles. Ao escutar aquelas palavras, o prefeito disse que podia ajudá-la, já que sua classe é de prefeito, e os poderes dela permitiam ele ter uma visão de cima de toda a sua cidade. Ele disse que apesar dos ataques serem aleatórios, eles não atacavam o mesmo lugar duas vezes. Então, ele disse que tem um lugar perfeito para uma delas mirar neles. Um campo aberto, e lá seria perfeito para ele conseguir matar a vampira. E antes do Yogiri ir até o local, a Tomochika disse que quer ajudar, já que ele não conseguiria enxergar a vampira antes dela chegar no chão. Além disso, a Mokomoko disse que também vai ajudar, que ela tinha uma nova surpresinha que com certeza seria útil. Então estava decidido, e mais uma vez com sua habilidade de prefeito, o Ryoto utilizou um teletransporte. E depois de deixar os três lá, ele foi embora. E como planejado, eles esperavam pelo ataque que cairia no local. E assim que a Tomochika viu a vampira, ela gritou. E de mãos dadas, eles correram até o local do impacto. Enquanto o clone da vampira ainda estava no ar, o Yogiri a matou. Mesmo assim, ela iria acertar eles, e a Mokomoko chegou com sua surpresa, e criou um escudo em volta deles, permitindo que eles ficassem sãos e salvos. E novamente, a surpresinha da Mokomoko era a peça do robô invasor,
que poderia se transformar em qualquer coisa, e dessa vez se transformou em um abrigo para ele, servindo de escudo. Surpreendentemente, apesar do Yogiri ter derrotado apenas um clone da vampira, todas as outras também morreram, já que elas foram feitas da mesma forma. E a sábia Len, que tinha ciência que seus clones tinham morrido, ficou extremamente surpresa, pois ela não entendia como um vampiro imortal podia morrer. E enquanto ela falava para Eufêmia que agora ela teria que fazer clones de maneiras diferentes, inesperadamente, o corpo principal dela, que estava em outra dimensão, também morreu. E de maneira alguma, ela conseguia entender o que ele fez com ela. Mas isso tudo fazia parte do plano dela, para salvar uma garotinha, que assim que ela morreu, acordou dentro de um caixão e presenciou um holograma gravado da sábia Len, dizendo que seu plano teria sido um sucesso. E esse holograma dela explica que a garotinha era uma cópia dela, mas também uma pessoa completamente diferente, já que ela não possuía nenhum tipo de memória que a sábia Len tinha. E isso foi feito para evitar os ataques do Yogiri Takatou. E assim que a garotinha escutou esse nome, ela ficou muito surpresa. Voltando para o Yogiri, ele não podia estar fazendo algo mais importante nesse momento. Eles estavam em um acampamento e enquanto ele jogava e se divertia, a Tomochika estava conversando com o prefeito e agradecendo pela ajuda que ele deu. Além disso, ele forneceu um carro militar para eles irem até a capital. E quem teria que ir dirigindo era a Tomochika, já que o nosso prota estava muito ocupado. Enquanto a Tomochika dirigia e demonstrava todas as suas habilidades dentro de um carro, que era completamente inexistente, o Yogiri dormia, sabe lá Deus como, e sonhava com seu passado, quando se encontrou com a Saka a primeira vez. Embora nos primeiros episódios a gente achasse que ela tinha alguma relação familiar com ele, na verdade ela era uma professora. E eles se juntaram por uma vaga de emprego. No início ela não sabia que seu emprego poderia matá-la. E conforme ela foi entrando no laboratório que fazia pesquisas para o desenvolvimento da sociedade, ela foi ficando cada vez mais preocupada. E o Yogiri era um desses experimentos. E seu nome era Alpha Ômega, que eram o começo e o fim do alfabeto grego, que tinham como significado tudo ou eternidade. E a função da Saka não era somente cuidar do Yogiri, mas sim dar uma educação adequada, porque apenas a existência dele colocava a humanidade em risco de extinção. Conforme eles foram andando pelo laboratório gigantesco, ela finalmente chegou a uma porta de cofre, extremamente segura e selada. E depois de entrar por essa porta, nem parecia que ela estava embaixo da terra, já que lá dentro possuía sol, uma casa, plantas, como se fosse um local comum. E dentro dessa casa estava o Yogiri, relaxadão, como sempre. E assim que ela viu ele, ela ficou irritada, pois não entendia como alguém era capaz de deixar uma criança presa embaixo da terra. E imediatamente pegou ele e jogou na lama, falando para ele brincar que era impossível uma criança daquela matar alguém. E mesmo criança, nosso prota já parece um adulto. E está extremamente acostumado com a morte, porque assim que uma sombra apareceu atrás da Saka, ele a matou, dizendo que são demônios que aparecem de vez em quando para tentar matá-lo. Além disso, ele disse que não se importava de brincar, mas perguntou se não poderia ser amanhã, já que logo iria anoitecer. E voltando à realidade, a Saka disse que sim, e pediu desculpas por ter feito aquilo, já que ela tinha perdido a cabeça. Então ela se apresenta como a Saka Takatou, e perguntou o nome do Yogiri, que respondeu que era Alpha Ômega. E ela disse que queria saber o seu nome de verdade, e não um codinome dado para um experimento. Ele disse que antes de ir para aquele local, ele era chamado de Lord Okakushi, mas mais importante do que isso, ele estava com fome. E agora, ela tinha que cozinhar para eles. E isso era um problema, já que ela não sabia como cozinhar. E enquanto o Yogiri tomava seu banho, ela fez o bom e velho macarrão instantâneo, ou como todos conhecem, miojinho. Enquanto eles comiam, ela resolveu decidir um nome para ele, já que ela não ia chamá-lo de Lord Okakushi e nem mesmo Alpha Ômega. Então, ao olhar para o seu rosto e lembrar de um cachorrinho, ela resolveu o chamar de Yogiri. E ele completou seu nome com o Takatou, fazendo ele agora ser parte da família dela. Agora que ele tinha um nome, eles se apresentaram formalmente. E ela ensinou a fazer um aperto de mão, já que nem mesmo isso ele sabia. E assim como na última vez que estava sonhando com ela, ele é acordado por Tomochika, que foi obrigada a parar no meio da estrada, porque uma pedra estava no meio do caminho deles. E como sempre, o Yogiri não queria fazer nada, já que ele tinha usado sua habilidade muitas vezes em Hanasoba e estava muito cansado. Mas a Tomochika e a Mokomoko começaram a conversar e não iam deixar ele voltar a dormir. Então ele se pergunta por que eles estavam indo para a capital, já que o objetivo deles era voltar para o mundo em que eles estavam. A Tomochika respondeu que eles estavam indo para a capital porque todos os seus colegas de classe estavam indo para lá, e possivelmente a sábia Shion também estaria lá. E ao dar ré com o carro para tentar achar outro caminho, ela bate em um dragão. E assim como no primeiro app, o Yogiri é obrigado a matá-la. Mas diferente da primeira vez, não era apenas um dragão, e sim uma dezena deles. Mas em questão de segundos, como se o Yogiri tivesse passado um veneno em vários mosquitos,
todos eles começam a despencar do céu e morrem instantaneamente. De repente, um enorme dragão dourado com uma aura elétrica em sua volta começa a encará-los. Só que dessa vez, o Yogri não sentiu nenhuma hostilidade vindo do dragão, que rapidamente falou que eles passaram e começou a voar para longe a fim de fugir do Yogri. Mas antes do dragão conseguir fugir, o Yogri mandou ele parar e disse que se ele não voltasse, ele iria sofrer o mesmo destino dos outros. E inesperadamente, o grande dragão dourado se transformou em uma menininha que estava tremendo sem parar. O Yogri perguntou por que ela teria atacado eles. E ela respondeu que estava fazendo um teste para ver se eles eram qualificados para encontrar o Sword Master Sama. Ele respondeu dizendo que não faz ideia quem é o Sword Master. E isso deixou ela extremamente surpresa, já que ela achou que eles estariam ali para vê-lo. O Yogri e a Tomochika disseram que não tinham interesse, que eles apenas queriam chegar na capital, e eles só estavam ali porque estavam perdidos. E agora, eles iriam embora. Ao escutar aquelas palavras, a garotinha entra em desespero e implora para eles irem com ela, dizendo que o Sword Master tinha pedido para ela achar candidatos promissores, e que ele iria dar o dom para aquele que passasse em seus testes. Ao escutar que ele era um cara importante, o Yogri pensa que ele pode ter informações sobre como voltar para o mundo deles. Mesmo assim, a Tomochika pensa que pode ser perda de tempo, mas a garotinha foi rápida, e se aproveitando da situação, ela se apresentou como Átila, e disse que depois que eles conhecerem o Sword Master, ela iria ajudar eles a chegar até a capital. Então ela entrou em seu carro e guiou eles até o local. Chegando lá, eles se encontram com vários espadachins, que estavam tentando se tornar o próximo mestre das espadas. E hoje, eles iriam fazer um teste para escolher o próximo cavaleiro do Rei Divino. E no meio de todas aquelas pessoas, aparece o mestre das espadas atual, chamado Urabi. E a primeira coisa que sai da boca dele é que tem muitos participantes para o evento, então eles podiam começar a se matar, até ele mandar parar. E se passasse mais de 10 minutos e não tivesse pelo menos metade dos participantes, todos iriam falhar no teste. A primeira coisa que o Yogri faz depois de escutar aquelas palavras é que ele não se importa em ser desqualificado, e se ele podia ir embora. E pensando na solução para o problema, o Urabi diz que se qualquer pessoa escapar daquele lugar, todos iriam falhar. E como sempre, a Tomochika ficou indignada. A batalha começa e todos começam a se matar. E mesmo com as pessoas morrendo na frente da Tomochika, aquilo não assustava mais ela, pois ela já estava acostumada. De repente, um grupo deles começa a correr para cima da nossa dupla. Mas antes do Yogri matá-los, um cavaleiro aparece na frente deles para salvá-los, dizendo que iria protegê-los. Mesmo assim, vários magos que estavam escondidos dentro da floresta estavam conjurando uma magia e iriam atacar eles pelas costas. E sentindo a intenção de matar vindo daquele local, o Yogri mata todos eles. O cavaleiro que o salvou estava cego demais para ver a realidade e achou que o mestre das espadas, Urabe, tinha matado aqueles magos por estarem fazendo um ataque pelas costas. Enquanto eles conversam, um garoto vem se arrastando com apenas a metade de cima do seu corpo para cima deles, implorando para alguém entregar a pedra colorida que estava no chão para ele. E assim que a Tomochika entregou a pedra para o garoto, ele voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ele agradeceu, dizendo que ela salvou a vida dele, mas antes da conversa continuar, o mestre das espadas já estava satisfeito e disse que eles iriam mudar de lugar e mandou todos os sobreviventes segui-lo. Novamente nosso proto estava cansado e não queria participar desse evento. Mas puxando suas roupas, a Átila novamente implorou para eles se tornarem cavaleiros do Rei Divino, já que assim, ela poderia se tornar seguidores deles. E como eles não tinham coletado nenhuma informação ainda, eles resolveram segui-los. E enquanto caminhavam pela floresta, o cavaleiro que os salvou se apresenta como Rick. Já o garoto que foi cortado pela metade se apresenta como Lionel. Então, o Yogri pergunta quem é o Rei Divino e qual era a sua função. Surpreso com a pergunta, o Rick resolve contar uma história. E ele diz que o Rei Divino é quem lida com os deuses selados ou demônios. E há 1000 anos atrás, o Deus das Trevas tinha sido selado pelo Rei Divino. E que mesmo selado, o Deus das Trevas ainda era uma ameaça, já que seus descendentes agiam em segredo para tentar libertá-lo. Voltando para o garoto que magicamente se curou, a Tomochika perguntou o que eram aquelas pedras e como aquilo funcionava. Ele disse que são itens que ele recebeu como desculpa, que podem curar qualquer tipo de ferimento, e além disso, ele pode participar de um sorteio de gacha. Durante toda a sua vida, ele sempre teve muito azar e passou por diversas desgraças. E quando ele achou que iria morrer, uma deusa surgiu diante dele e entregou as pedras da desculpa. O Rick ficou curioso e perguntou o que era um sorteio gacha. E como resposta, o Lionel jogou 3 pedras para o céu, que se transformaram em uma escova esquisita. Embora a Tomochika estivesse preocupada que as pedras dele tinham acabado, ele diz que todos os dias à meia-noite ele recebe mais. De repente, eles atravessam uma barreira, e assim que eles entram no local, a Mokomoko entra em desespero, dizendo que tem um miasma extremamente desagradável na frente deles, e que algo realmente sinistro estava por perto. E assim que o Lionel entrou lá, ele começou a vomitar. Mas diferente do Lionel, o Rick não sentia nada.
e a Tomochi, que estava sendo protegida pela Mokomo. Já o Yogiri começou a agir de maneira esquisita, e mesmo ele dizendo que estava tudo bem, sua expressão não dizia o mesmo. De repente, a Mokomoko fala que o Miasma desapareceu, e o Yogiri, desconversando, perguntou aonde a Atila estava. Agora dentro de um elevador, eles começaram a subir a imensa torre que estava na frente deles. E chegando lá no topo, o Mestre das Espadas chama todos eles para verem o fim do mundo, que na verdade era uma grande esfera roxa, com duas pessoas presas no meio dele, que apenas a Tomotica conseguia enxergar lá de cima. Ela diz que tinha um homem de preto e uma mulher de branco, e parecia que eles estavam congelados, enquanto uma espada atravessava o corpo deles. E do nada, uma maga chamada Frederica aparece, dizendo que vai derrotar o Deus das Trevas, e que se ela fizesse isso, tudo aquilo acabava e estava resolvido. Então, ela lança uma incrível bola de fogo para cima da barreira, mas o tempo lá dentro passa muito devagar, e até aquele ataque chegar neles poderia levar centenas de anos. Logo em seguida, Urabi diz que o teste irá começar, e que uma garota misteriosa irá passar os detalhes. Ela diz que o objetivo da missão é chegar no primeiro andar da torre, e que ao longo do caminho, eles devem acumular um total de 100 pontos. Além disso, diversos candidatos especiais apareceram, que não estavam antes na floresta, para participar dessa fase do evento. Olhando novamente para a barreira, a Tomotica pergunta se o Takatou não seria capaz de matar os dois deuses das trevas com a habilidade dele. E apesar dela ter pensado que ele iria responder dizendo que não tinha motivo para matá-los, novamente, o Yogiri fez uma expressão extremamente preocupante, e falou que, na verdade, quando o miasma estava extremamente desagradável, ele fez alguma coisa. E agora eles deveriam se apressar e descer o mais rápido possível aquela torre. A Tomotica ficou apavorada com o que ele falou e com sua voz trêmula concordou que eles deviam se apressar. Enquanto eles seguiam seu caminho, a Frederica, amiga de Lionel, pede para ele dar uma pedra para ela, pois ela queria regenerar sua magia gasta naquela bola de fogo. Ele empresta a pedra para ela, mesmo dizendo que só funciona com ele. E ao perceber que aquilo não tinha funcionado, com raiva ela joga a pedra no chão e vai embora, dizendo que o Lionel não serve para nada, além de puxá-la para baixo. Agora dentro da torre, eles precisam descer até o primeiro andar. Felizmente, muitos aventureiros que tinham partido antes deles já tinham ativado diversas armadilhas e morrido no meio do caminho, deixando essa aventura muito mais fácil. Mesmo assim, ainda tinham algumas armadilhas que não tinham sido ativadas. E com certeza, o cara mais azarado do mundo, chamado Lionel, iria ativar alguma delas, mesmo o Rick tendo avisado antes. Mas isso não era um problema, já que o Lionel sempre foi azarado e estava acostumado a morrer. E desde que ele tenha suas pedras, ele sempre vai poder voltar à vida. E já sabendo que iria morrer de novo, ele resolve amarrar uma pedra em sua mão, para ativá-la instantaneamente, sem ter que perder tempo. E acreditem ou não, assim que ele entrou na próxima porta e ela se fechou atrás dele, a gente só consegue escutar os gritos dele enquanto ele morre, de novo. Mas dessa vez não foi uma armadilha, quem estava atrás dela era uma das competidoras, chamada Teresa. Ela era uma cavaleira divina do rei, e mesmo assim, estava matando diversas pessoas, dizendo que essa era a única forma de ganhar pontos naquela torre. O Rick ficou indignado ao ver ela matando, e perguntou por que ela estava fazendo aquilo se ela tinha um cargo tão nobre. Ela disse que sem querer, matou muitas pessoas, e isso fez ela perder seu título de Cavaleira Divina. Então ela resolveu participar dessa competição, e consegui-lo de novo. E o Rick novamente resolve fazer um ato heróico, e diz que irá segurá-la para o Yogiri e a Tomotica partirem. E uma luta extremamente disputada começa. E sem parar, a Teresa, que claramente gosta de matar pessoas, começa a atacar ele com seus fios. A pressão sobre ele era tanta que ele apenas conseguia se defender. Mas como todas as lutas que o Yogiri está presente, ela não dura muito tempo, e assim que ele resolve usar sua magia, ela morre. Logo em seguida, o Yogiri encontra o braço do Lionel que segurava a pedra, mas apenas o braço. E escutando seus gemidos, a Tomotica o encontra. E de novo, ele pede para a Tomotica ajudá-lo e entregar a pedra para ele segurar com a mão que ele ainda tinha. Depois disso, eles conseguiram chegar no andar 98 da torre. E embora eles estivessem com pressa, esse andar era uma zona segura, e tinha diversos quartos para as pessoas poderem descansar. O primeiro a ir para o quarto é o Lionel, dizendo que ele precisa esperar até meia-noite para receber mais pedras, já que ele estava ficando sem nenhum, e se elas acabassem, ele realmente iria morrer. Já o Rick decidiu continuar o desafio, já que era muito mais difícil do que ele esperava, e como ele queria ser o vencedor, ele precisava juntar 100 pontos. E definitivamente isso não seria nada fácil. E assim que chegou na vez do nosso futuro casal, o Yogiri, como sempre, pergunta o que a Tomotica quer fazer. Ela respondeu dizendo que seria uma boa ideia descansar. O que ela não esperava é que só tivesse um quarto disponível. E agora, ela e o Yogiri teriam que dormir juntos. Essa notícia já deixou ela nervosa e ansiosa. E assim que ela entrou no quarto, ela falou pro Yogiri lembrar que a Mokomoko estava com eles. Mas como se ele não estivesse escutando nada, ele começa a tirar suas roupas, coloca o pijama e apaga. Enquanto nosso futuro casal dorme juntinho na cama, o Lionel espera o dia acabar.
E assim que o relógio marca meia-noite, ele recebe suas pedras. E além disso, uma notícia de que um grande evento gacha está acontecendo. E por apenas 100 pedras, ele irá ganhar uma recompensa ultra mega rara. Sem nem parar para pensar, ele é viciado em sorteios. E imediatamente joga suas 100 pedras para o céu, esperando que fosse receber uma grande arma ou um parceiro de luta. Mas diante de seus olhos, a deusa que tinha concedido as pedras do perdão para ele aparece em sua frente, dizendo que estava ali apenas para observá-lo e que agora ela tinha colocado seu ponto de ressurgimento para aquele quarto, e não importava quantas vezes ele morresse, ele iria retornar para ali. Enquanto isso, o Urabi, organizador do evento, e sua companheira estavam conversando, dizendo que a barreira da torre estava danificada e logo eles precisariam consertá-la, e que se eles não fizessem nada, isso poderia virar um grande problema. Agora, em algum lugar do mundo, uma garota de cabelo azul chamada Aoi Ayanoshi está lutando contra um guerreiro chamado Rikoto Saito. E assim como Yogiri, ela é extremamente forte. E também possui uma habilidade roubada. E além disso, ela faz parte de uma organização secreta. E no primeiro momento, ela tinha a intenção de recrutar o Saito para sua equipe, mas como ele recusou esse convite, ela é obrigada a matá-lo. E embora o Saito também fosse extremamente forte, ele não teve chance contra ela, pois sua habilidade transformava as coisas do jeito que ela achava que deveriam ser. Então se ela achasse que não deveriam ser tentáculos da Terra, aquilo realmente não poderia acontecer. E a magia dele era cancelada. E isso valia para qualquer coisa. E as únicas coisas que a sua habilidade não funcionavam eram em pessoas ou equipamentos com um status de sorte muito alto, assim como a espada do Saito. Mesmo assim, com sua pequena adaga, ela conseguiu matá-lo. Inesperadamente, sua adaga começou a brilhar e falar com ela, dizendo que o próximo serviço tinha aparecido. E agora, seus novos alvos eram a Tomochika e o Yogi. E antes dela ir atrás do nosso casal, que não só estavam dormindo na mesma cama, mas também estavam agarradinhos, surpreendentemente, o Hanakawa, que tinha sido abandonado na floresta logo nos primeiros episódios, aparece e pede para Aoi levá-lo com ele, já que ela tinha matado seu último mestre. E ele estava completamente abandonado. Embora ela não visse muita utilidade para ele, ela decidiu levá-lo. E eles começaram a caminhar até Hanazuba. Voltando para o Yogiri, que claramente sabe como aproveitar a vida, a Tomochika é acordada pela Mokomoko, que estava gritando, pedindo por ajuda. Já que durante a noite, assim que o Yogiri colocou as mãos na Tomochika, ela resolveu dar uma privacidade para o casal. Mas ao mesmo tempo, ela queria espiar e ver o que estava acontecendo. Quando de repente, a parede começou a sugá-la. Isso estava sendo feito pelo mestre das espadas e sua companheira, que para regenerar a barreira da torre, estava sugando todas as almas de espíritos mortos ao redor dela. E isso incluía a Mokomoko. E enquanto a Tomochika já tinha desistido e estava se despedindo da Mokomoko, o Yogiri acorda e facilmente resolve a situação, já que ele matou o mecanismo que estava sugando ela. Depois de salvar a Mokomoko, o Yogiri chama a Tomochika. E de repente, ele ficou sério e falou que ela devia se preparar, pois a partir daquele momento ele iria matar qualquer pessoa que tivesse em seu caminho. Ela ficou confusa e perguntou se não era assim desde sempre. O Yogiri respondeu que sempre dava o seu melhor para evitar matar, mas todos da competição estavam dispostos a isso. Então, ele disse que não iria hesitar mais. Ao escutar aquilo, a Tomochika disse que estava à frente dele, que ela já tinha nervos de aço. Além disso, ela falou que sempre que ele mata alguém, ela considera como se ela mesma estivesse matando. E foi assim desde o início. Essas palavras mexeram demais com a cabeça do nosso prota. E pela primeira vez no anime, podemos ver outra expressão única. Ele ficou incomodado, ele estava sentindo muita vergonha daquilo, e se sentiu extremamente atraído pela Tomochika e as palavras que ela disse para ele. Ele não esperava que alguém fosse grata a ele por matar pessoas. E mudando de assunto, ele fala que está com fome, e pede para ela pedir um serviço de quarto. Voltando a explorar a torre, eles facilmente estavam passando por todos os andares, já que toda a armadilha tinha intenção de matar, e o Yogiri estava destruindo todas elas, com extrema facilidade. Até que de repente, um mago aparece na frente deles. Esse mago é o criador da torre, e ele estava extremamente irritado com o Yogiri, dizendo que era errado trapacear, já que todas as armadilhas que ele tinha feito com todo cuidado e carinho estavam sendo facilmente destruídas. O Yogiri respondeu dizendo que ele não queria fazer aquilo, que eles apenas queriam ir embora, e se ele permitisse, ele não ia destruir mais nada. Mas o mago chamado Iglesia não podia permitir aquilo. Então, ele deu duas opções para o Tomochika, mas antes de dizer elas, o Yogiri matou ele, pois ele já tinha sentido que o mago iria matar eles. Nesse mesmo momento, todas as barreiras e estruturas da torre deram problema. E a Aoi e o Hanakawa, que estavam presenciando um grande dragão dourado ser morto por um agressor, conseguiram enxergar a torre, que a princípio estava invisível. Embora o Hanakawa quisesse fugir do Yogiri, a Aoi puxou ele pelo cangote e levou ele arrastado. Enquanto isso, também dentro da torre, o Rick finalmente conseguiu 100 pontos para concluir o desafio. E encontrou o Lionel e sua amiga Frederica. Ela estava ajudando ele a conseguir pontos, já que até o momento ele não tinha nenhum. E colocando ele em um círculo de fogo com seu oponente, ela conseguia deixar o duelo um pouco mais justo.
Surpreendentemente, o Lionel tinha ficado mais forte, já que com seu sistema gacha, ele conseguiu alguns equipamentos melhores, que permitiam ele vencer algumas lutas. Voltando para o nosso casal, eles chegam em um andar que tem um estádio no meio dele, e uma batalha estava acontecendo. De um lado, uma garota de cabelo rosa chamada Shiro, e do outro, outra garota de cabelo azul. Além da luta, tinha um rapaz chamado Masaki e duas garotas ao seu lado, observando tudo. Ele estava dizendo para a Coelhinha que a oponente dela não era nada demais, que ela podia derrotá-la. A garota de cabelo azul, que estava sendo pressionada, resolveu parar de brincar e tomou algumas medidas. E revelou sua verdadeira identidade. Ela era um meio demônio, seu cabelo azul se transformou em branco, e seu nome é Teodósia. E agora, ela iria eliminar a garota coelho. Mas mesmo se transformando e lutando com todas as suas forças, de nada adiantou. E a luta parecia que não ia acabar tão cedo. E como Yogri, além de impaciente, ele também não liga para nada, ele resolveu gritar. E educadamente, ele pediu licença, dizendo que eles apenas queriam passar. Mas o Masaki não concordou, dizendo que as outras pupilas dele não estavam ganhando nenhum ponto. E como tudo aquilo era um jogo, eles deveriam lutar. E de novo, Yogri disse que aquilo era sem sentido, já que ele e a Tomotica no total tinham 6 pontos. E eles não queriam ganhar mais nenhum ponto. O Masaki disse que aquilo era inaceitável, já que as regras do jogo eram para ganhar pontos. Já a Teodósia falou que eles podiam fazer o que quisessem, e não iria interferir. Logo em seguida, o Masaki faz uma proposta, dizendo que se ele derrotar as 3 garotas, eles poderão passar. E agora, a luta se transformou em um 3 contra 3, e a Teodósia, que estava sendo pressionada, ficou preocupada, dizendo que seria impossível para eles ganharem. E antes da luta começar, o Masaki disse que elas deveriam poupar a Tomotica e a garota meio demônio, mas que elas com certeza deviam matar o Yogri, porque ele não gosta de caras bonitos. E em questão de segundos, como sempre, ele derrotou todas elas. Enquanto eles seguiam seu caminho, embora o Masaki tivesse concordado em deixar eles passar, ele tinha mentido e estava prestes a atacá-los. Então, ele também morreu. E ao ver tudo aquilo, a Teodósia ficou extremamente surpresa. Se curvou diante do Yogri e pediu por sua ajuda. E imediatamente, ele perguntou para Tomotica o que eles deveriam fazer. E o app termina. E mais uma vez, o anime não conta pra gente qual é o pedido, e nem mesmo o que o Yogri fez no miasma. E a gente provavelmente só vai descobrir no próximo app. Então não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, para não perder a continuação desse anime e de muitos outros comigo. Não se esqueça de deixar nos comentários se vocês estão curtindo esse anime, e qual outro vocês querem ver por aqui. Tamo junto, fui!